Fala moçada, professor João Gabriel aqui. Vamos responder essa questãozinha aqui da Universidade Estadual de Maringá, 2022, questão muito boa, questão somatória. Vamos começar pelo item 1. Os isômeros são compostos com a mesma fórmula molecular, podendo apresentar propriedades físicas e ou químicas distintas. Cara, esse item ele está completamente correto. Isso aqui é basicamente uma aula, é o conceito de isomeria. Vamos pegar aqui um exemplo. CH3O, CH3. E CH3, CH2, OH. Do lado direito eu tenho o álcool com 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. E do lado esquerdo eu tenho um éter, ou seja, uma estrutura completamente diferente, com 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Ou seja, estruturas diferentes, né? E se são estruturas diferentes, consequentemente, podem apresentar propriedades físicas, químicas diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular, ou seja, são isômeros. Mas isso garante que, como são estruturas diferentes, eu posso ter sim propriedades diferentes. Então, item 1, correto. 2. A substância trimetilamina. O que seria a substância trimetilamina? Essa bem aqui, ó. É uma amina terciária. Beleza? Possui menor ponto de ebulição em relação à substância dimetilamina. A dimetilamina ela é uma amina secundária. Só que se você for observar, a trimetilamina ela realmente possui ponto de ebulição menor. Por quê? A gente lembra lá que a gente tem três principais forças intermoleculares. Né? A gente tem dipolo induzido, que é bem fraco, dipolo-dipolo, que é intermediário, e ponte de hidrogênio, que é a mais forte entre essas três. Claro que a gente tem outras forças intermoleculares, como por exemplo, íon dipolo, mas não vem ao caso. Mas entre essas três, ponte de hidrogênio é mais forte, beleza? E se é forte, a gente tem uma regra geralzinha que fala sobre ponto de ebulição e ponto de fusão. Quanto mais forte for a interação intermolecular, maior é o ponto de ebulição e de fusão da substância. Então pensa comigo, se dimetilamina tem bem aqui, ó, NH, ou seja, H-FON, a trimetilamina não tem. Então se dimetilamina tem uma força de interação intermolecular forte, que é a ponte de hidrogênio. Então eu posso afirmar que essa estrutura aqui, ela vai ter o ponto de ebulição bem maior, ou seja, trimetilamina possui o ponto de ebulição menor em relação à dimetilamina. Item 2, correto. Item 4. Entre os isômeros butan-2-ol e éter dietílico, apenas butan-2-ol apresenta carbono assimétrico. Carbono assimétrico é o mesmo carbono quiral. Vou fazer aqui o éter dietílico. O éter dietílico ele seria esse bebezinho aqui, ó. Se você for observar, o que seria carbono quiral? É aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Só esse carbono tem 2 ligantes diferentes, que é o hidrogênio. Aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 3. Então não tem carbono quiral aqui no éter dietílico. Agora, quando a gente pega o butan 2-ol, que é esse bebezinho bem aqui, se você for observar, vou apagar aqui, ó. Olha só. Esse carbono aqui tem esse ligante diferente para a esquerda, esse ligante aqui diferente, que é a hidroxila, tem esse ligante diferente, que é o hidrogênio, e tem o CH2CH3 diferente, ou seja, ele tem um carbono quiral, ele tem um carbono assimétrico. Beleza? Então, butano 2-ol apresenta sim carbono assimétrico, 1, 2 e 4 itens corretos. 8. Quando o benzeno reage com uma solução que contém BR2 em condições ambientes, ocorre uma reação de adição do tipo halogenação. O erro aqui é adição, porque o benzeno ele não vai fazer uma reação com o BR2 em condições ambientes do tipo adição, porque assim, podemos ter adição em aromáticos? Sim, mas é em condições drásticas. Condições drásticas. O qual, professor?
300 graus Celsius, 200 atm de pressão. Isso é uma condição drástica, então poderia ter sim reação de adição, mas somente nessas condições. Professor, o ideal aqui seria o quê? Reação de substituição. Aquela que é mais ou menos assim, ó. Tá aqui o nosso querido benzeno. Eu sei que em cada um desses carbonos tem um hidrogênio escondido. Eu vou substituir esse hidrogênio que eu estou fazendo em azul. Eu sei que ele reage com o Br2, e a gente representa ele como Br, né? Porque a gente sabe que um desses átomos vem no lugar do hidrogênio e o hidrogênio desce para cá para o lugar do outro Br. É como se fosse uma troca, né? Aí o que vai formar? Forma o nosso bromo benzeno. Nosso querido bromo vem para cá, forma aqui o HBr. Ou seja, isso é uma reação de substituição, não de adição. Poderia estar certo se ele tira essas condições ambientes aí, coloca condições drásticas. Beleza? Então esse item falso é uma reação de substituição. O item 16 é um dos mais legais, cara. Por quê? Porque tu tem que pensar. E tem que ir na mão mesmo, porque aqui você tem que testar estruturas. Como assim? A partir da fórmula molecular C4H8 obtém-se 6 isômeros, ou seja, 6 estruturas diferentes. Vamos começar aqui para ver se a gente se enrola? Olha só, vou colocar a primeira estrutura. Essa é a mais fácil de todas. Tem 4 carbonos e 8 hidrogênios, ou seja, está aí o primeiro isômero. Aí a gente também tem aqui item 2. O item 2 seria o isômero 2. A gente tem esse bebezinho aqui, ó, essa outra possibilidade. CH2, CH2, CH. E bem aqui, ligado nesse CH, um CH3. Olha só, quantos carbonos tem aqui? 4. Quantos hidrogênios? 2, 4, 7 e 8. E aí aqui, então, tem 8 hidrogênios. Temos 2 estruturas. Professor, tem mais? Com certeza. E essa outra aqui, ó? O isômero cis do negócio. Quantos carbonos temos aqui? 4. Temos 4 carbonos. Nós temos 4 carbonos. Quantos hidrogênios nós temos? 8. Ou seja, mais um exemplo de isômero. Só que isso daqui, pessoal, é a forma cis. E pensa comigo, para a gente não perder tempo. Se eu tenho a forma cis, eu também tenho a forma que é trans. Ou seja, aqui nós já temos 4 exemplos. A forma trans, a forma cis, o exemplo 2 e o exemplo 1. Ou seja, 4 isômeros. Está faltando 2. Olha esses outros aqui, ó. CH2, dupla, CH, CH2 e CH3. Se você for observar aqui, quantos carbonos nós temos? 4. Quantos hidrogênios? 3 com 2, 5. Com 1, 6. Com 2, 8. Ou seja, nós temos o quinto isômero possível. E o último, como é que ficaria? Ficaria algo mais ou menos assim, ó. CH2C. Aí aqui uma ramificação simples e bem aqui um CH3. Quantos carbonos nós temos? 4. Quantos hidrogênios nós temos? 3 com 3, 6. Com 2, 8. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possibilidades para essa fórmula molecular em questão. Espero que eu tenha te ajudado. Curte aqui se você gostou e compartilhe entre os amigos para que a gente continue gravando.